não tinham muito, como a maioria dos brasileiros, pouquíssima informação, as informações que chegam muito duras, e tiveram contato com canabidiol para poder cuidar do filhinho que está no espectro autista. E está sendo maravilhoso, como é para muitas famílias. Aí eu Com queria certeza. te dar a palavra para você falar um pouco da sua história com a cannabis medicinal, da onde veio, como é que você começou, como isso ajuda famílias, e o microfone é seu, porque isso é uma coisa que é importantíssima para a saúde pública do Brasil hoje. Bom, primeiro, assim, agradecer por ter esse espaço para a gente poder falar um pouco sobre isso e tirar um pouco essa estigma, né? Essa coisa de que a maconha mata, enfim. Né? A gente sabe que falta muita coisa ainda, muito trabalho a ser feito para a gente tirar esse estigma. Eu mesmo cresci dentro de uma família com muito preconceito e o qual eu ouvi a minha mãe dizer que fulano, por causa da maconha, ficou isso, ficou aquilo, ficou retardado e assim, essas coisas, né? Enfim, Deus, né, me permitiu e me concedeu a confiança de ser pai do Gabriel, que é seu xará, que hoje está com 22 anos, é autista severo. E Gabriel, ele sofria com crises de convulsão que chegavam em média de 70 a 80 por dia. Mais de 2 por hora, 3 por hora? Ele vivia para convulsionar. Ele convulsionava até dormindo. Então, imagina aí para uma criança ter uma quantidade de convulsões dessa por dia. Como não... Então, ele desenvolveu um atraso neuromotor e cognitivo muito grande, né? Ele só foi andar com quase 8 anos, depois de dieta cetogênica, enfim. E, ao longo desse processo todo, ele tomava um anticonvulsivo, Depaquenia, um único remédio alopático, né? A gente nunca deu nenhuma outra que era para controlar. E ainda assim ele tinha alguns episódios, né? De convulsão, de autoagressão muito. Né? Nunca fui agressivo com ninguém, mas com ele próprio, bastante. Por ele ser não verbal, né? Então, muitas coisas eram difíceis para ele expressar. Então, acho que a forma dele se expressar era se autoagredindo. Era uma forma dele tentar amenizar a dor, uma outra dor que ele estava sentindo. Então, tudo muito complicado. Até que eu reencontrei com um amigo de infância, o Leandro, que é presidente de uma associação de cannabis em Salvador, a Cannabis Brasil. E foi Leandro que falou, cara, você já tentou tratamento, né, canabidiol e tal. Aí foi que eu comecei a ler sobre. Porque eu, assim, a outra forma da maconha eu já conhecia, né? Mas a sua forma medicinal, apesar de saber que a outra forma, a fumada, também você está se medicando, só que devido a tantos preconceitos, a gente não tem essa noção. Porque a forma fumada, a gente está na busca de um relaxamento, de uma outra situação. Mas ali a gente está se medicando também, apesar de pensar na redução de danos, porque ali você, né, tem a combustão, tem a fumaça, tem todo esse processo. Mas também é uma forma de você se medicar, inclusive hoje já existe prescrição para isso, inclusive. Então, eu comecei a estudar sobre o assunto. E aí foi onde eu fui fazer a primeira consulta para o Gabriel. E aí, Gabriel começou a fazer o uso de um óleo importado. Com quantos anos ele tinha? Você lembra? Foi há 8 anos atrás. Ele está com 22, 14, 14, né? 16. 14, 15. 16. 16. 8 anos. Aí eu percebi que
o olhar dele começou a mudar. Ficando mais... Mudar em que sentido? Porque o remédio deixava ele quase que desligado, Isso. tipo, tinha que sossegar tanto ele que meio que desligava ele. Isso. E Você começou a sentir tipo ele conectando com o olho. isso. E percebi que ele já não estava tendo mais as crises. De auto... Essas coisas foram melhorando. Só que o remédio importado era muito caro. Muito caro quanto? Só para o pessoal ter uma ideia. Hoje, se fosse falar hoje, um valor hoje. Não, hoje na farmácia, se você tiver uma receita, você vai encontrar na farmácia R$ 2.500. Para usar o quê? CBD 20 dias? na dúzia de 20 ml. Para usar o quê? 20 dias? Dependendo da dosagem, até menos. Então, é um valor também... quem é que pode pagar isso? Da dificuldade toda que... Sendo que você pode fazer na sua cozinha. Se você tivesse a informação, a legalização... Exatamente. Então, entendi. eu fui estudar sobre, fiz 2 pós-graduações. Né? Em cannabis. Que legal, cara. Medicinal. Eu tenho uma pós-graduação pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, e tenho pela Unicana. Unican? Unileia. Unicana é o meu curso de cultivo e extração. Fiz curso na Unicana, tenho curso de culinária canábica, que é da Lilica 420. Então, tudo isso foi me dando base. Porque você queria saber mesmo sobre aquilo ali. Aí eu comecei a estudar e eu fui entender o porquê disso tudo. Nós, seres humanos, e todos os animais vertebrados e invertebrados, possuímos no nosso organismo o sistema endocannabinoide. Endo quer dizer interno. E a planta cannabis contém os fitocannabinoides. Ou seja, nós produzimos os nossos canabinoides endógenos, internos, que são os receptores. CB1 e CB2 é o nosso sistema endocannabinoide. CB1 corresponde a todo o sistema nervoso central, CB2 a toda a parte periférica imunológica. Então, os fitocannabinoides da planta, quando em contato com o nosso sistema endocannabinoide, funciona como chave e fechadura. E aí vai desinflamando as células e regulando tudo que está desregulado no nosso organismo, promovendo homeostase, né? Ou o efeito comitivo, o efeito entorrage, como se fala. Então, aí você passa a entender por que hoje mais de 200 patologias são tratadas. Mais de 200. Por exemplo, seu filho, quanto tempo já que ele, assim... Há 8 anos, o Gabriel não tem uma crise. Então ele saiu de 70, 80 convulsões diárias. Para 0. Para ter convulsões e autoagressão e uma desconexão geral. Para não ter nenhuma e ainda... Eu vejo os vídeos, né? Quando a gente está perto, a gente entende que existe uma conexão. E ele super comunicativo, atento. Ele não era assim. Então, então, assim, a saúde de uma criança ou de uma pessoa que passa por isso hoje em relação a uma química absolutamente pesada é incomparável. Aí, eu, por ser muito caro, eu comecei a eu mesmo produzir o remédio para o meu filho. Eu comecei a fazer. E vi que começou a surtir efeito. Nesse meio termo, eu encontrei com um outro amigo, Luiz Chilazzi, que é o CEO, fundador da Verde Vita, que são os óleos. Você vê, no Brasil a gente tem tanta proibição com tudo, que esse amigo foi para a Califórnia. Tem muita gente que faz isso. Ele foi para lá, abrir a empresa lá, porque ele não pode abrir aqui. Então, ele abriu a empresa lá na Califórnia e já há 2 anos quem fornece os óleos do Gabriel gratuitamente, né? Assim, não tem nenhum custo. E é impressionante como o Gabriel, assim, pelos vídeos que eu de vez em quando posto, porque é muito natural, assim, eu posto sem nenhuma
mesmo, é muito... E Gabriel hoje, a autonomia dele é outra, a tentativa de comunicação dele também é coisa que ele não tinha, né? E hoje Gabriel só toma o óleo, ele nem Depaquene ele toma mais.